Amém a todos. Muito atrasado, não porque eu me atrasei, mas infelizmente eu comecei o aulão, já estava até adiantado, mas eu não tinha apertado um botãozinho lá que é iniciar a transmissão. Então agora eu acho que estamos certos. Eu só vou precisar que as pessoas vão dando sinal aí de vida, por favor. Gente, primeiro nós vamos estudar o Salmo 91, tá? É importante frisar isso, que no, nós escolhemos o Salmo. Eu esperei alguém se manifestar e ninguém se manifestou, mas então eu optei por Salmo 91. Eu já tinha falado 40 minutos, amados. Vou tentar lembrar tudo que eu já falei, tá? Opa, a Tatiana já entrou, quer dizer que já estamos. Agora tá certo. Robert Salerno, grande amigo pessoal. Amados, o Salmo 91, primeira questão, tá? Porque nosso tempo vou ter sempre um pouco mais rápido, que você vai encontrar alguma dificuldade se você começar a fazer a Niceia. Se você começar a fazer uma pesquisa sobre o que alguns comentaristas dizem. Eu sempre falo para os meus alunos que, às vezes, o comentarista teológico, aquele que pega a simplicidade da teologia bíblica, complica, depois tenta explicar e não consegue. Tá? O Salmo 91, muitas pessoas vão dizer, esse comentarista, tá? Alguns vão dizer que quem escreveu foi Moisés. Por quê? Porque no versículo 3 e 4 você vai ter um termo lá, seta que voa de noite. Essa expressão no hebraico, seta que voa de noite, é nome de um demônio do Egito, que era muito comum lá, que era quase um parente de Anubis, né? Que entrava no sonho das pessoas ou nas residências das pessoas quando elas estavam dormindo, mais exatamente despreparado. Então, por causa desse termo, eles acreditavam assim: ah, mas como é que Davi, tá? Porque eu creio que foi Davi, tá? Como é que Davi vai usar esse termo aqui, sendo que ele não conhecia, amado? O que talvez falta é bom senso. Por quê? Porque é que nem os comentaristas dizem que Jonas não poderia ter escrito o livro, porque o capítulo 2 de Jonas é um salmo. Um salmo como se fosse um cântico com notas musicais. E Jonas nunca foi um levita. Só que Jonas foi criado no templo. Ele ouvia os levitas cantando. Então, para ele ter assimilado aquilo é muito fácil. Davi conhecia a história do povo de Deus. Então, para Davi ter assimilado, às vezes conversado com alguém falou: olha, existia um demônio lá na época de Moisés, tal. Porque Moisés vai escrever um salmo, sim, e Moisés vai preparar o povo para enfrentar, né, uma série de questões. Então, eu acho bobeira discutir isso. Silas, entendo que foi Davi, que Davi escreveu exatamente quando ele estava fugindo de Saul. Por isso que Davi faz questão de colocar tanto nesse salmo que o Senhor é esconderijo, o Senhor é a proteção. A outra coisa muito importante é o seguinte, tá? Quando você quer se tornar um hermenêutica bíblico, você quer ser um estudante da Bíblia, a coisa importantíssima é que você tenha várias versões da Bíblia, tá? E ao ter várias versões da Bíblia, você precisa pegar o texto numa versão e ir indo atrás, tá? Então, quando você vai fazer isso, gente, o que eu fiz aqui? Eu vou colocar várias versões, todas elas eu peguei na internet. Por que eu fiz questão de pegar na internet? Eu tenho elas em física, né, no papel. Mas para você falar, ah, não, mas o pastor Silas tem várias Bíblias, fica mais fácil para ele. Não, todos estão na internet. Quem se interessar, eu posso passar o site, tá? Então, a primeira que eu peguei aqui é chamado livro, que foi a primeira, o Eugene Peterson se baseou nessa Bíblia, tá? Que seria uma Bíblia numa linguagem mais solta, mais tranquila, não é na nova linguagem atual, tá? Então, nessa versão, nessa linguagem, está assim: quero declarar isto: Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, confio plenamente nele. Eu gosto muito dessa versão, tá, gente? Deus te livrará de todas as armadilhas, ele livra-te das pestes malignas, tá? A King James atualizado, que nós conhecemos: aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno, uma expressão de El Elohim, né? Nós vamos usar essa palavra, tá? Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem tenho depositado a minha confiança. Então são versículos, né? Que o Senhor vai colocando aqui, tá bom, amados? Pessoal. Deixa eu ver muita gente já está assistindo, né? Amém. A outra versão, tá, que é a João Ferreira atualizada.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, geralmente nós usamos essa versão, tá? A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, até tem uma música, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, tá? Essa outra versão que é a tradução brasileira, tá? É uma versão feita pelo Machado de Assis. Ela não é muito usada por nós, gente, porque quando tem a palavra tomara que, no grego, a palavra vem da raiz de humera, quer dizer, um desejo de estar lá. Em vez deles colocar tomara que eu possa estar com você, Paulo usa muito, tomara que eu pudesse estar com você, eles traduziram oxalá eu pudesse estar com você. Então, quando os cristãos, né, principalmente os presbiterianos aqui, nós devemos isso a eles, tá? Quando eles começarem a estudar, essa palavra Oxalá não existe. E essa é uma palavra da cultura africana. Então, não tinha como Paulo usar, porque Exu esteja lá. Quem já foi no aulão, gente, nós tivemos um aulão uma vez sobre sincretismo religioso. E tem muitos termos, até que nós usamos corriqueiramente, e eu às vezes até sem querer uso, que vem da cultura africana. Tá? Há um vídeo que rola na internet muito bacana, das minas de Ouro Preto ali, e conta o cara que é o guia turístico falando de alguns termos, né, que foram nascidos dentro daquele contexto da cultura africana. Isso é muito comum. Então, nessa versão está assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, de Jeová. Apenas nessa versão aqui, isso aqui foi uma briga também, tá? Porque aqui Davi não chamou Deus de Jeová. Aqui Davi, o autor desse salmo, mas eu vou chamar de Davi sempre, tá? Davi aqui chama de El Elohim. Nós vamos estudar esse termo. E aí, todas as vezes que tem El Shaddai, puseram Jeová, Deus todo poderoso, Deus minha bandeira, a tradução brasileira simplificou e unificou o nome de Deus como sendo Jeová. Isso é ruim porque, que nem o Salmo 23 é um acróstico de vários salmos de Deus. Se nós estudarmos, vocês vão ver, são vários nomes de Deus que estão ali, tá? Essa outra versão que nós conhecemos na linguagem atual, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, tá? Pode dizer a ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, em Ti confio. Essa versão também foi muito criticada, tá? Como a NVI, que eu não coloquei aqui, também foi muito criticada, porque a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo. Davi não está falando que ele procura, Davi está dizendo que ele está lá. Então assim, são pequenas coisinhas, né? Mas como é o aulão, a gente pode fazer isso. No aulão a gente está aqui para realmente entender o significado. Então, eu só não gosto da nova linguagem atualizada por causa dessas perdas, né? Que são pequenas. Muitas pessoas já leram, não perceberam isso, talvez você esteja, eu nunca tinha prestado atenção. Mas é nossa função, né, principalmente eu como professor, alertar sobre esses detalhes que pode fazer toda a diferença. Sim, não, eu acredito que sim, tá, amado? Então vamos avançar aqui. A BJ, ou é britânica essa aqui também, tá? Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo, não é que procura, ele habita. Nós vamos falar sobre essa palavra habitar no hebraico, tem um significado muito bonito, tá? E mora, eu habito e eu moro, à sombra do Onipotente. Pode exclamar, ó Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu castelo, o meu Deus em quem confio, tá? Essa é a versão católica, a Nancy tem essa versão, que eu não sei quem mais na igreja Monte Hebron que teria, que no Brasil ela vem com o nome de Nova Jerusalém. É uma das melhores traduções, tá? Já entra afirmando, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem tenho confiado. Então, amado, o primeiro passo para interpretar o Salmo 91 é responder a seguinte pergunta, quem habita no esconderijo do Altíssimo? E se você for olhar, e isso é para mim uma evidência que foi Davi, porque Davi vai fazer essa pergunta no Salmo 24, quando ele fala assim, quem habitará, Senhor, no teu santo monte? Quando Davi começa a levantar um questionamento, Senhor, quem? E aí ele mesmo responde, aquele que tem mãos limpas, aquele que é puro de coração. Tá?
Davi, ele teve as mãos limpas. Se você pegar a Bíblia cronológica no Brasil, uma das melhores da CBAD, infelizmente, Bíblia no Brasil é muito cara, né? Não sei porquê, mas lá você vai ver que Davi escreveu esse salmo. Eles fazem através de estudos de rabinos e tudo, mas é bem bacana. Que Davi escreveu esse salmo provavelmente depois da fuga da caverna, quando Saul entra lá, e nós sabemos, para fazer suas necessidades físicas. Davi teve a oportunidade de matá-lo e Davi não faz. Então parece que Davi faz uma correlação. Tá? Eu posso habitar no esconderijo do Altíssimo porque eu tenho mãos limpas, eu não sujei as minhas mãos. Né? E é o coração limpo, que era a grande questão de Davi, a limpeza do coração dele. Tá? Então isso é muito importante. Outra questão aqui, tá? Quando escreveu esta profecia, o salmista faz referência a alguém que naquele exato momento estava residindo no esconderijo, o lugar oculto. Porque o hebraico vai mostrar isso. Então, por isso que eu não gosto daquela versão, né, que diz aquele que procura ou aquele que tenta estar. Não, amados. Muitas pessoas não conseguem entender que eu e você, se estamos em Cristo Jesus, o sangue de Jesus é a nossa cobertura e nós estamos nesse esconderijo. Não é que nós ficamos escondidos, nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos no shopping, nós estamos escondidos. Agora não dá mais, né, gente, por causa da pandemia, mas vamos supor que não tivesse a pandemia, nós somos escondidos mesmo no meio de uma multidão. É essa a ideia que Davi tinha, tá? Não era de um lugar onde ele estava escondido com medo, mas se bem que ele vai usar esta palavra por causa do contexto. Mas a ideia de Davi é que em cada lugar que ele está, em cada lugar que ele caminhava, onde ele estava se locomovendo, ele sabia que havia uma proteção nele. Daí mais uma dúvida que as pessoas vão pegar, porque Davi vai usar um termo que é muito da cobertura ali quando eles estão no deserto, recebendo lá com Moisés as leis, né? Quando o Senhor, aquela figura do tabernáculo, que nós vamos mostrar aqui para você ter uma ideia. Então, baseado nisso, mas até hoje, gente, se você for no Ministério Infantil, agora não está mais lá por causa da mudança que nós fizemos, mas havia um cartaz lá bem bacana da figura do tabernáculo. Tá? E sendo protegido, aquela labareda de fogo descendo. Então, veja só, nós que nunca estivemos naquela época, valorizamos essa figura, valorizamos essa imagem. Quanto mais Davi, que era dessa nacionalidade, que conhecia todo o histórico, né? Com certeza, eu não vejo dificuldade nenhuma dele usar o mesmo termo, tá? De que Deus, da mesma maneira que esteve no deserto, protegendo, né? Deus está nos protegendo também. Quando esse cartaz estava lá, eu me lembro uma vez que eu fui atender uma pessoa, né? De uma outra igreja, e ela quis conhecer. E eu faço sempre questão de mostrar o Ministério Infantil, porque eu falo para os pastores que nós precisamos pensar na geração futura. E a geração futura começa lá com o Ministério Infantil. E aí tinha uma criança junto com a mamãe, então quando nós entramos assim, ai que bacana, e ela viu a figura, olha que legal. Aí eu pude quase que dar uma aulinha para ela ali. Então, assim, didaticamente, você vê, aquela criança, o que chamou atenção? Talvez é o quadro que é bonito, se for olhar, não é bonito. Assim, para nós é claro, tá? Mas estou falando que chamaria a atenção de uma criança, não tem um super-herói, não tem nada. Mas quando eu vi aquela criança, de tantas figurinhas que tinha ali na parede, tá, a chamar a atenção daquilo lá, para mim foi muito claro de que, olha, como que Deus trabalha, né, naquele símbolo ou naquela representação do tabernáculo na vida de qualquer geração, né? Estão dizendo aqui, as crianças da Monte Abrão sempre aprenderam sobre o tabernáculo. Pais da Monte Abrão, isso é uma grande verdade. Uma vez eu falei assim, que é capaz de pegar uma criança lá do Ministério Infantil, levá-la na faculdade de teologia, eles vão saber mais que os estudantes de teologia. Graças a Deus por isso aí. Gente, isso aqui é um adentro antes de entrar nas palavras, tá? O salmista e rei Davi era profeta e separou os levitas profetizarem toda sorte de instrumentos musicais. E Davi, esse é um texto muito bacana de 1 Crônicas 25:1, e Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou todo o ministério dos filhos de Asaf, Remã, Gedudum, para profetizar com harpas, com símbolos, com saltérios e com o número de homens aptos para toda a hora do seu ministério. Davi era uma pessoa que ele gostava de cantar os feitos do Senhor. Ele gostava de declarar os feitos do Senhor. E isso, gente, é fantástico, e nós precisamos aprender. Então,
Avançando, tá? A primeira palavra que aparece no Salmo 91 é a palavra Yazab, ou Yazab, que é ter a legalidade para permanecer. A primeira palavra, Salmo 91, tem em si o significado de viver, de habitar de forma permanente. Por que que eu acho interessante eu destaquei essa palavra? Porque o salmista já começa dizendo, olha, eu moro no lugar secreto. Não, ele não fala que mora, ele fala que ele habita. Na cultura hebraica, o nosso português também, mas não é muito forte, né? Vamos supor assim, eu moro em Uberlândia, mas eu sou um habitante das regiões celestiais. Esse deveria ser o nosso pensamento. Mas vamos lá definir. A palavra morar dá uma ideia na cultura hebraica de transitoriedade, significa que você está ali por um período, que ali não é o seu lugar. Então, quando um judeu comprava um pedaço de terra, tá? E ele começava uma plantação ou de uvas ou de frutas, mas ele estabelecia a sua residência ali. A partir daquele momento que ele era um morador, ele se torna um habitante. Então, quando no Salmo aparece a palavra habitar, ele está mais conectado à ideia de você ter legalidade. E aí, amado, quem vai entender muito disso foi o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar a legalidade que eu e você temos em Cristo Jesus para habitarmos nas regiões celestiais e sermos co-herdeiros, tá? Então, é uma palavra muito forte que o salmista vai usar, mas é uma palavra que nós poderíamos ficar a manhã inteira aqui só dizendo que eu e você em Cristo Jesus, nós não moramos, nós habitamos com legalidade. Por isso, quando Paulo fala assim, bom, já que você está morando aqui, mas você é um habitante de lá, isso em Efésios, tá? Paulo fala assim, então você precisa acessar as regiões celestiais e trazer à existência os planos e promessas de Deus. Então, quando nós oramos, nós acessamos, Senhor, proteja a minha família, aí vem a proteção, Senhor, guarda os meus filhos, aí vem o cuidado, Senhor, livra de todo mal. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que a oração é fundamental na vida do cristão. Tá? Mas não é só uma oração de pedido, é uma oração de clamor aqui pela intervenção de Deus. É uma oração também de apresentar as nossas súplicas, de apresentar o nosso coração, sim. Mas por quê? Porque nós estamos pegando, vamos supor assim, você está em casa, você não tem dinheiro em casa. Mas você tem dinheiro no banco. Amém? Toma posse, meu irmão. E aí você pega o teu cartão e você acessa, tá? Você acessa a sua conta e o dinheiro que está lá no banco, talvez vamos pensar o banco na agência X aqui, ele sai de lá e vem exatamente para o lugar onde você quer efetuar o pagamento. Você tem uma conta aqui no Brasil, você está lá na Grécia, toma posse aí, meu amado. Está lá viajando em algum país da Europa, tá? E aí ali com o cartão você faz um pagamento. Ah, mas o dinheiro teu está lá na Grécia? Tá... Não, está na conta que você acessou através do cartão. Tá? É essa ideia, gente, que eu e você precisamos ter de habitar, morar e que Paulo vai trabalhar. Paulo fala assim: olha, Silas, você está aqui, mas todos os teus recursos estão lá. Então você precisa trazer a existência. Mas, Paulo, por que eu faço isso? Porque você tem legalidade. Porque você não é um morador das regiões celestiais, você é um habitante. Mas, Paulo, então o que eu estou fazendo aqui? Você está esperando o arrebatamento. Então, é só para tentar exemplificar isso daqui, tá? E aquele que habita no esconderijo. Essa palavra esconderijo é a palavra seter, uma cabana, um lugar de cobertura, né? Um lugar protegido. Tá? Essa é a palavra, tá? Que vai originar aquela primeira entrada do tabernáculo ali. Tá? O lugar santo, não o lugar santíssimo. Que era uma palavra seter. Então, por isso que eles achavam que era Moisés. O que eu penso? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero estar num lugar, antes de estar no lugar santíssimo, eu quero estar num lugar onde eu possa me purificar. Por isso que ele fala: quem que habitará, Senhor, no teu santo monte? Então faz sentido quando você começa a tentar entender, tá, o que o Senhor está colocando. Então o salmista fala de um esconderijo que o Senhor separou para ele. Aquele lugar, aquela parte do tabernáculo, foi um lugar separado para que os levitas pudessem entrar, os sacerdotes, para chegar no lugar santíssimo, tá bom? Bom, isso aqui é importante, gente. Então, ela vem exatamente... É engraçado, né? Por que desconectou o meu negócio aqui, viu? Amém, mas teve uma pequena quedinha de energia aqui, tá? E
triste isso. Parece que quando a gente começa a ensinar as coisas do Senhor, vem essa dificuldade. Mas voltando, eu teve uma falha de conexão, estamos reconectados, em nome de Jesus não vai cair mais. A palavra é Betser Elohim, tá? Nós vamos estudar a palavra Elohim, que é a ideia que Davi vai trazer. Né? Feliz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra. Essa expressão de sombra, que é Betser Elohim, eu descanso à sombra do Senhor. Então, quando ele vai colocar, então, Altíssimo aqui, gente, no Salmo 91 é referido pela palavra Elohim ou Elion, tá? Desculpa, a pronúncia era Elion. É um dos maiores nomes usados por Deus. El Elyon, o Deus Altíssimo. Muitas pessoas pensam assim que Jeová é o nome máximo de Deus. Não, na cultura hebraica, a palavra El Elyon significa Deus acima de todos os deuses. Jeová é o Deus único e verdadeiro. Tá? Quando nós estudamos o Salmo 23, a gente vê, porque Davi faz esse acróstico, né, de todos os nomes de Deus naquele salmo. E é interessante, amado, porque às vezes a gente lê e passa despercebido, né? Perguntando que o esconderijo do Altíssimo é o Santo dos Santos. As pessoas que vão pegar essa mesma palavra, tá? E vão conectar com a cultura do tempo de Moisés, vão dizer que sim. Eu entendo, quem fez essa pergunta respondendo para ela, eu entendo que não. Eu entendo que apenas Davi estava assim, bebendo da alegria, da proteção que Deus estava colocando para ele naquele período de fuga. Então, o sonho de Davi sempre foi estar em Jerusalém, sempre foi estar naquele lugar do tabernáculo. Então, eu acredito que Davi, quando usa esse lugar santo, não o Santíssimo, Santo dos Santos, depois tem o lugar Santíssimo, Davi estava pensando naquele lugar da provisão, porque lá tem os 12 pães. Davi estava pensando talvez no lugar de iluminar os meus caminhos, porque lá tem o candelabro. Tá? Então, eu penso que muito mais Davi estivesse pensando, Senhor, eu já não quero nem estar no lugar Santíssimo do Santo, Santo do Santo, Senhor, é muita ousadia mesmo. Só aqui me basta, né? É o que o Senhor fala assim, se eu pudesse passar, ele mesmo vai cantar, e Asaf vai traduzir, se eu pudesse estar um dia, Senhor, nos teus altares, é como se eu tivesse 1000 dias, né, na nossa contagem, tá? Avançando um pouquinho mais, gente. Qual que é a ideia que Davi está colocando? Primeiro, por ser um povo de deserto, gente, uma das coisas que eles entendiam muito é de cabana e a necessidade de você estar numa cabana, principalmente porque no deserto é frio, às vezes questões de, quem já assistiu esses filmes, né, de beduínos, dos tuaregs ou do povo no deserto, você vai ver que às vezes ainda que em tempestade é de areia, eles são obrigados a se cobrir com manto, cobrem inclusive os camelos. Então, talvez é por isso que Davi, que está nessa hora no deserto em fuga, essa mentalidade de cabana, de proteção, seja tão forte nele, né? Então, ele fala, eu tenho legalidade de habitar num lugar de proteção, tá? E é como se ele pudesse falar, eu estou ali dentro protegido. E aí ele vai usar essa palavra que é usada para tenda, né? Que é estar debaixo de uma cobertura, estar num lugar secreto, não sagrado, secreto aqui. Porque é um lugar, o que é um lugar secreto? É um lugar onde ninguém vai me achar. Então, essa é a ideia de Davi. Por isso que o Salmo 91, não sei se vocês sabem, gente, é o salmo mais usado, principalmente pós-reforma, tá? Quando o pessoal começou a entender de batalha espiritual, foi o salmo mais usado para a batalha espiritual. Até hoje, parece que o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 124 e o outro, tem um outro salmo. São 4 salmos, são os salmos mais lidos, mundialmente falando, durante todo o tempo que nós temos as escrituras sagradas para nós ocidentais. Mas o Salmo 91 ganha, tá, gente? O Salmo 91 ganha. Tem pessoas que deixam o Salmo 91 aberto, né? Tem gente que deixa. Eu já vi gente colocar o Salmo 91 aberto no porta-luva do carro para poder viajar e não sofrer acidente. É um salmo que sofreu muita mistificação, tá? Mas é um salmo tremendo. Não tem como não dizer que ele não é um salmo tremendo. O próprio Satanás usou esse salmo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então veja só, é mais ou menos essa ideia que talvez
eu peguei uma outra imagem, nós sempre usamos lá na igreja uma imagem diferente dessa, mas é mais ou menos você ter uma ideia o que Davi estava pensando sobre um lugar secreto, um lugar de proteção. Era esse lugar, imagina, você está ali. Gente, eu vou ser sincero, se eu tivesse uma máquina do tempo, tem muitas pessoas já falaram, se você tiver uma máquina do tempo, em que período da história você que queria entrar, queria estar? Eu queria ir para esse lugar nessa hora, que Deus, que o Shekinah de Deus estivesse manifestando bem na hora, né, que o sumo sacerdote estivesse apresentando o louvor e ele estivesse subindo. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria estar ali para ver com os meus olhos, não em pintura como nós temos. Mas talvez é isso que estava impregnado no inconsciente, né? Porque essa é uma imagem, gente, que sempre acompanhou o inconsciente coletivo da nação judaica, sempre. Tá? Como é que eles pintaram esse quadro? Porque sempre esteve presente. E há muitos textos que foram escritos, porque Moisés escreveu o Pentateuco, mas a descrição dos fatos, nós temos, por isso que tem um segundo livro de Moisés, que foi achado depois, aí a Bíblia já tinha sido passada pela canonização, eu tenho esse livro, tá? Mas são quase um diário de Moisés. Ele não foi considerado inspirativo, ou ele não é interessante para a nossa caminhada cristã, mas é interessante para o estudante de teologia que quer mais ou menos ver como é que foi o dia a dia de Moisés, tá bom? Tá, ok? A palavra aqui que ele fala, né? Termo usado por Davi nos tempos de que fugia de Saul, El Shaddai. Eu deixei em branco ali a palavra Shet, né? Que é a raiz da palavra Shalom. O termo El Shaddai, que é traduzido para nós o Senhor Todo-Poderoso, significa o Deus da paz, que tem o significado também, gente, daquele que entrará em minha defesa. Você tem uma ideia? Quando Deus chama Abrão, Deus fala, ele falou assim, eu Jeová te chamo, Deus dos deuses, né? O Deus que está acima, Deus único e verdadeiro. Já no capítulo 12. No capítulo 14, quando Abraão está numa situação de conflito, Deus aparece para ele, não falando, olha, eu sou Jeová, mas Deus aparece para ele falando assim, olha, eu sou El Shaddai. É interessante quando o Salmo 23, né, o acróstico aparece muito isso, eu já vi que pediram o Salmo 23, eu também amo, por causa disso. Quando você começa a ver o significado dos nomes, você vai ver que o nome de Deus tem muito a ver com aquele momento e com aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, não é que Deus fica mudando de nome. O nome é a característica da pessoa. Então, olha, agora aqui eu sou El Leão, Deus acima de todos os deuses, Deus Altíssimo. Agora eu quero ser teu Senhor Jeová, o Senhor único na tua vida. Tá? Eu não quero que nada preencha de buscar primeiro o meu reino. Tá? Mas agora você está precisando de proteção, eu quero ser teu El Shaddai. Não, eu quero ser teu Jeová Jiré, eu quero ser o teu provedor na situação financeira, na situação de emprego, tá? Eu quero ser o teu Jeová Shamé, aquele que vai trazer a existência. É muito bacana isso. Então, quando Davi usa esse termo El Shaddai, Davi está dizendo o seguinte, ou só Shaddai, mas tem uma expressão El que eu não coloquei, Davi está dizendo o seguinte, eu sei que ele é o meu poderoso. Eu sei que nessa guerra aí eu não vou ter que entrar. Então, a ideia de Davi, tá? Por isso que ele fala assim, eu vou repousar, que é a palavra lian em hebraico, eu vou estar escondido. É a ideia de alguém que se joga nas mãos de Deus, literalmente. Alguém que, assim, descansa nas mãos de Deus. Então, Davi, eu vou já contar uma historinha aqui dentro desse salmo, para vocês tentarem entender como é que os rabinos faziam a leitura desse salmo. E assim vai ser bem bacana nessa caminhada, tá bom, gente? Então, veja só, a palavra de céu, que é a palavra que está ali, né? Significa sombra com o sentido de ser um lugar fechado contra os inimigos. Por isso a ideia de tenda. Tá? Então você vai ter mais ou menos assim, quando você pega esse salmo, é como se tua família, porque essa palavra de céu vai ser usada para família, para casa. Davi entende que a proteção de Deus, talvez Davi estivesse pensando aqui nos seus soldados, nos seus valentes, mas não importa, Davi deixou isso para nós, tá, gente? Vamos lá, qual que é a historinha? A historinha é o seguinte, amado. Para os rabinos, é como se eu e você, diante de dificuldades, diante de situações que eu e você talvez não estejamos entendendo, tá? Nesse momento você precisa parar, se aquietar e entender que você tem o seu lugar protegido por Deus.
E não é somente Jeová, nem é Elion. Você está na casa do El Elion, que é o teu El Shaddai. Então é como se você tivesse assim, ó, cara, por que você está com medo? Não, porque eu tenho tantos inimigos. Então descansa. Então a figura que eles têm é que o coração de Davi, por isso que talvez Deus fala, né? Eu encontrei a Davi, um verdadeiro adorador. Porque a adoração de Davi, por que é a palavra adoração? No grego, a palavra adoração é reconhecer os feitos. No hebraico é declarar os feitos. Por isso que no versículo 2 ele começa, direi ao Senhor. Tá? Eu direi, o que eu vou falar sobre o meu Deus? Davi falou, sabe o que eu vou falar sobre o meu Deus? Ele é a minha proteção e a minha família, mesmo que a minha família não creia, eu peço que Deus guarde a minha família. Então, amado, é aquele momento, colocar aqui nessa pandemia, é melhor ficar dentro da tenda, né? Aliás, esse salmo é perfeito para momento de pandemia. Permaneça na tenda, meu querido, né? Não saia, né? Mas assim, avançando. Então, essa ideia que o Rabino tinham, é que eu e você deveríamos compreender que nós estamos dentro dessa tenda e não é uma tenda qualquer. Quando você, talvez alguns filmes que falam dessa cultura dos tuaregues, né, ou dos beduínos, você tinha às vezes o acampamento, várias tendas, né? E aí tinha a tenda principal. Nessa tenda principal, quando você entrava lá, você tinha mesa com frutas, mesa com água. É uma coisa fantástica. Então, aquilo lá é muito bom. Há um filme chamado As Cruzadas, tá? Onde os árabes vão na tenda do Saladino. E quando você olha a tenda do Saladino, aquele conforto, você fala assim, pô, mas no meio do deserto, porque ele armou bem em frente de Jerusalém, tá? Ele armou a tenda perto da Judéia. Então, um lugar de deserto. Você fala, cara, mas olha o conforto que esse cara tem nessa tenda. É exatamente essa ideia que eu e você precisamos ser tudo aquilo que nos precisa, nos faz necessário Deus estar nos guardando. Então, o próprio Satanás usou o Salmo 91 para tentar Cristo no deserto. Aí é o versículo 4 que nós vamos estudar, tá? Quando pediu para que ele se jogasse do pináculo, ponto mais alto do templo, para ver se de fato Deus enviaria anjos para guardá-lo, conforme tem falado no versículo 11. Então veja só, gente, é um salmo para mim tão precioso que até Satanás conhece esse salmo. E se Satanás citou ele, porque Satanás não fez uma brincadeirinha com Deus. Quando Satanás fala, ou com Jesus, quando Satanás fala assim, ó, salte para ver, não, ele não estava. A ideia, e Mateus melhor do que Lucas, vai descrever a tentação de uma maneira assim, um pouco mais forte, tá? Mateus vai colocar a ideia de que Satanás não está tentando. Prova, vamos ver. Não, Satanás fala, pule lá que você sabe que não vai te acontecer nada. Tá? Aí vem a proposta. Se você fizer isso, eu te darei as nações. Quando você olha para isso, meu querido, é interessante, e eu sempre falei isso em algumas situações. Parece que o diabo acredita mais na Bíblia do que crente, né? É uma questão aqui. Então, veja só, a ideia de proteção está ampliada para incluir os muitos atos do cuidado que o salmista demonstrará nos outros versículos. Os outros versículos, gente, vão aparecer 7 promessas. Davi é ser um cara extremamente poeta, ele conseguia decifrar todos os seus estudos, e eu acho fantástico quando Davi consegue colocar de uma forma poética a proteção de Deus. Por isso que ele coloca, né? E ele vai colocar 7 bênçãos. Nós vamos estudar o Salmo 91 inteiro, tá, gente? Hoje apenas o 2. Eu dividi por 2 por causa do nosso tempo, senão realmente não daria tempo. Olha, já são 10h15, apesar de eu ter começado um pouquinho tarde. Ainda falta alguns slides para nós terminarmos, tá? Então, quando colocamos a nossa fé em Deus, ele se torna o nosso esconderijo, amado. A nossa proteção, o nosso amparo, o nosso refúgio. O esconderijo é aquele lugar de intimidade com Deus em oração e comunhão também. O esconderijo, amado, não é só um lugar para você ficar lá, com medo, tomara que ninguém me ache, ai, tomara que, com medo de que de repente haveria alguma falha de proteção. Não. O esconderijo é aquele lugar de descanso. Davi entendeu isso. Davi fala assim, olha, eu descanso no Senhor.
eu tenho prazer no Senhor, eu tenho alegria no Senhor. Todas as vezes que Davi vai colocar isso, Davi fala de um lugar de segurança, mas também de um lugar que ele não está ali com medo. Porque é mais ou menos assim, vamos tentar dar um exemplo. Aquela pessoa, né, que está dentro da casa, toda protegida, mas ele fica olhando as câmeras para ver se não vem algum inimigo. Olha, está aproximando um cara estranho. Olha, não está chegando. Nossa, quem que é? Olha, ufa, passou reto. Não, não é esse sentido que Davi está falando. Você vai ver nos outros versículos que Davi está lá, é como se ele sentasse e ficasse, pegasse a harpa dele e começasse a louvar a Deus. E vamos supor, vamos tentar criar uma historinha. Alguém fala, mas Davi, você não quer olhar as câmeras para ver se está tudo bem? Não, não vou olhar não. Eu estou muito tranquilo, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele está me protegendo. Talvez esse conceito de que Deus, quando começa a fazer, Ele faz por completo, deveria estar presente em nós. Deus não faz as coisas pela metade. Então, Deus tem um esconderijo. Veja só como é que isto estava tão impregnado na, no conceito de Davi, na mentalidade de Davi, levando em consideração Davi foi a pessoa que mais precisou desse esconderijo pelo período de fuga, né, que ele passou, de todas as ameaças que ele teve, tá bom? Salmo 27:5, ó, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Tá aí que é uma outra palavra no hebraico, que é um lugar assim de estar totalmente seguro. Aqui seria para nós, apesar de pavilhão dar uma ideia de estar por cima na nossa cultura ocidental, na cultura oriental, o pavilhão é mais, seria quase que um bunker. Tá? É alguma coisa subterrânea muito mais protegida. Tá? No oculto do seu tabernáculo, por isso que está aqui, ó, oculto do seu tabernáculo me esconderá. Tá? Então é a ideia de bunker, por-me-á uma rocha. Bunker geralmente é feito em rocha. Então, Davi foi quando alguém falou assim, por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa da ameaça das bombas atômicas, né? O mundo começou a criar bunker. Não, Davi já sabia que o verdadeiro bunker contra qualquer bomba atômica era o Senhor. Por isso que ele quer ver o Salmo 27:5. Um outro salmo bacana que ele vai escrever, ó, 31:20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens. Encobri-lo-ás num pavilhão, olha só, num bunker da contenda das línguas. Ou seja, Davi falou assim, olha, eu não vou nem escutar o que eles estão falando. Eu não vou querer nem ouvir as ameaças que eles estão fazendo. Eu vou estar protegido no teu lugar. O último versículo, Salmo 61:4, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Essa expressão tuas asas, Davi também vai usar em 5 salmos, um deles é o 91. Davi tinha uma ideia assim de que o Senhor abriria as asas de proteção. E você, quando nós estudamos esse versículo, você vai ver a palavra lá no hebraico, você continuar seguindo, né? Você vai ver que uma das ideias de Davi era exatamente que nessa proteção que o Senhor estava fazendo, é como se fosse aquele animal que puxa os seus pintinhos e o protege. Se você for pegar o estudo de qualquer rabino do Salmo 91, você vai ver que a grande maioria traz uma imagem, né, de um pássaro com as asas abertas protegendo seus filhotinhos. Porque quando eles vão estudar o Salmo 91, os 2 primeiros versículos, principalmente, tá? Essa é a imagem que eles tentam passar, que eles chamam do didaquê, né? Para os seus alunos, o ensinamento. Para quem não sabe, essa palavra selah, tá? Significa bis no nosso contexto. Tá? Isso é mais uma prova seria de um cântico, um cantor cristão batista tinha o nome estrofe. Então você cantava um parágrafo 1, aí cantava a estrofe. Cantava o parágrafo 2, aí cantava a estrofe de novo. Cantava o 3, cantava a estrofe de novo. Então significa que se lia o salmo e se lia de novo isso aqui. Se lia um outro versículo, se lia de novo isso aqui. E assim sucessivamente, tá? Eu coloco que muitas pessoas pensam assim, esse selar, o que quer ser? Tem gente que lê, né? E nas tuas asas selar. Não tem problema em ler, tá? Mas não é para ler. É bis, né? As asas dos querubins na arca da aliança, sim. As asas dos querubins na asa da aliança que está no propiciatório tem essa ideia, esse referencial das asas protetoras de Deus. A ideia de asa, gente, não é uma ideia de Davi. Davi vai usar ela bastante. Mas a ideia de asa protetora é uma ideia da cultura hebraica.
tá? Asas de proteção, asas de proteção. E muitos estudiosos entendem que, como eles têm um aprofundar muito mais do que nós sobre os anjos, né? Os estudos dos anjos, angiologia, tá? Então, essa cultura de anjos do bem, anjos do mal, o anjo protetor, anjo isso, anjo aquilo lá, é muito forte na cultura hebraica. Por isso que o catolicismo vai roubar ali o anjo da guarda, né? E vai fazer quase que um ser independente de Deus, onde você tem, ele vai te proteger independente do que Deus está mandando, não. E não é essa a ideia. Tá? Anjo da guarda existe, só que ele obedece a ordem do Todo-Poderoso. Não podemos dar ordem para anjo, nós já estudamos isso. Tá? Direi ao Senhor. Eu acho bacana essa palavra no hebraico, amar, né? Não tem nada de amar do contexto do amar ou do amor, da conjugação verbal nossa, mas a palavra amar em hebraico é fazer uma declaração solene. Era uma ideia de alguém subir num palanque e dizer, olha, eu vou dizer para todo mundo escutar aqui. Tá? E Davi está falando o seguinte, olha, eu não vou me... É como se Davi falasse, eu não vou me cansar de falar quem é o meu Deus. Então, aqui ele fala, eu vou fazer uma declaração. É como se ele chegasse num restaurante, tá? Ou num lugar de reunião, bastante pessoas, ele batesse a mão, ei, 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 todo mundo para assim, eu tenho uma declaração solene a fazer, tá? Ou uma declaração importante. E aí Davi começa a fazer as declarações. A primeira declaração que ele fala assim, ó, eu quero dizer que Deus é o meu mashrat, que significa o lugar secreto, meu esconderijo. Ó, mas de novo, amado, aqui é uma outra palavra, que vai dizer a mesma ideia de esconderijo, só que aqui está mais uma ideia onde o Macherá, diferente do Lyon lá que nós estudamos, ela tem uma ideia de um lugar onde Deus providenciou. Então, a ideia do versículo 2 seria mais ou menos assim, Deus tá fugindo, Davi está fugindo de Saul, aí, meu Deus, onde é que eu vou esconder? Esconder, de repente ele vê uma caverna. Tá? E eu tenho um rabino que fala assim, gente, ele fala assim, eu não duvido, um texto, eu não me lembro que li, mas é um antigo, ele te diz assim, ó, eu não duvido que Deus ia abrindo buracos nas montanhas para Davi se esconder. Então, essa é a ideia, alguém cavou um buraco. Tá? Então, Davi fala, eu não apenas tenho, tá, um lugar secreto, mas conforme eu vou precisando, Deus vai providenciando. A ideia aqui, gente, é de provisão de um esconderijo, tá? E aí ele fala assim, a minha fortaleza, aí a palavra Metzat, que é um lugar de proteção contra invasões. Aí Davi já começa a usar, a palavra fortaleza, gente, sempre tem a ideia de um lugar alto, tá? Então, aqui era talvez a ideia de que Deus abriu uma caverna para ele num lugar alto. Além de protegido, ele podia ver o que estava acontecendo lá. Então, o versículo 2 é toda uma referência de guerra. Então, o Davi está dizendo o seguinte, olha, se no 1 eu tenho legalidade, no 1 ele é o meu lugar secreto, tá? No 2 ele está dizendo, eu vou dizer para todo mundo mais, ele é o meu refúgio. Tá? Ele abre cavernas para mim, tem mais, é uma caverna protegida, não é uma caverna qualquer. A palavra Metzrat é essa ideia, tá? A Jordânia, gente, quem já foi na Jordânia, acho que somente, que eu saiba, somente uma pessoa do nosso grupo que está assistindo hoje já foi na Jordânia, mas na Jordânia tem muitas cavernas, uma montanha, aquelas montanhas de pedra, a própria cidade de Petra, né, foi cavado. E é muito comum, tá, você ter esses lugares de proteção. Por quê? Por causa do frio, por causa... Chove também, tá, gente? Mas principalmente por causa das variações, né, climáticas, uma chuva de areia, né? Um vento de areia muito forte que vem. Por isso que os beduínos no deserto ele usa aqueles protetores, né? Porque corta toda aquelas areia batendo e tudo mais, né? Ah, mais uma que já foi aqui. Eu achei que era só. Bom, vou citar não. Eu achei que era só a Isa, a Nicéia também. Que bênção, glória a Deus. Eu fico feliz que o nosso povo é um povo rico que pode viajar para o exterior. E eu declaro que eu queria que toda a igreja fosse na minha caravana, tá, gente? Quando ela voltar, se ela voltar, viu? Por favor. E nós temos aqui, nele confiarei, tá? Então ele encerra esse versículo, tá? O versículo 2, nós vamos ficar só com esse. Eu ainda consegui avançar o nosso horário, graças a Deus. Tá? Ele encerra aqui dizendo entregar sem medo, com total confiança. Tá? Então, Davi fala o seguinte, ó, essa palavra batachat, né? Gente, eu não tô gago, não é a palavra que é assim mesmo, tá? Por favor. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, teve um aulão que o senhor estava gago, não vou dizer quem foi aqui não, tá?
palavra batachar, né? Significa entregar-se sem medo, com total confiança. Davi, gente, para nós estarmos encerrando, a ideia de Davi era mais ou menos essa. Vamos colocar para Monte Hebron, tá? Monte Hebron, vocês têm um lugar que é um esconderijo secreto. Vocês têm um lugar de proteção, um lugar que foi conquistado para vocês. Vocês têm legalidade de morar ali, de habitar ali. Tá? Mas enquanto vocês não estão lá, vocês estão morando aqui na terra. Então não se preocupe. Então, o versículo 2, gente, seria para nós aqui na terra. Entendeu? Então o versículo 1 é para quando houver o arrebatamento. O versículo 2 é para enquanto nós estivermos aqui. Então, diante de uma pandemia, vou só voltar aqui, tá, gente? Diante de uma pandemia, tá? Eu vou ter um refúgio, tá? Diante de uma pandemia eu vou ter um refúgio, diante de uma pandemia eu vou ter uma fortaleza e diante de uma pandemia eu vou ter eu vou depositar nele a minha confiança. Então, você tem dois lugares, né, onde Deus promete, tá? Que ele colocar. Então, por isso você vai também dizer essa semana, e esse é o meu desafio para você, tá? Direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor. O que você vai dizer desse Senhor? Em primeiro lugar, meu amado, declare que o Senhor é o teu refúgio. Declare que enquanto você não está habitando a Nova Jerusalém, você está morando aqui, mas você tem de Deus o seu lugar secreto, ou o seu refúgio. E você tem do Senhor uma fortaleza, um lugar de proteção contra as invasões. Então o inimigo não vai te invadir, não haverá invasão, não haverá roubo. Você tem que declarar isso. Tá? Você pode tomar cuidado com câmeras, você pode tomar cuidado com seguros, você pode tomar cuidado com as proteções. Tá? O coração do homem prepara para a batalha, mas a resposta certa virá do Senhor. Tá? O atalaia, né, ele faz a sua morada de proteção, mas a proteção certa vem do Senhor. Isso era muito claro e muito evidente. Para depois você dizer com toda a ousadia, eu confio, eu confiarei nele, eu descansarei nele. Tá? Então, essa é a verdade, amado. Amém, meus queridos? Paramos aqui, são 10h30, consegui, graças a Deus. Tá? Eu fiquei 40 minutos falando sozinho hoje. E eu tinha falado algumas outras coisinhas, faltam 2 minutos, então eu vou encerrar algumas coisinhas que eu não falei porque na segunda etapa. É um salmo, amado, que eu e você, entenda isso. Talvez a nossa cultura pareça estranho, né? Ficar recitando. Nós temos muito, por Lutero, quando ele faz a reforma, ele tirou aquelas repetições, né? Aquelas repetições que se fazia muito, tá bom? E aí, na nossa cultura, por causa da reforma, nós não ficamos repetindo. Eu te desafio, é um desafio mesmo, não é nem um pedido, é um desafio. Comece a ler o Salmo 91 em voz alta, todos os dias na tua casa, um dia por vez, né? Comece a ler. Amado, você vem brigar comigo se os ares da tua casa não mudar, se milagres não começarem a acontecer, porque é a palavra de Deus. E talvez vai ser até um milagre de confronto, de pecados ocultos, talvez seja, para Deus poder te abençoar. Lembre-se que Davi escreveu o Salmo 91, mas também ele escreveu o Salmo 24. Quem habitará, Senhor, no teu lugar secreto? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, eu te desafio a fazer isso, amado. Desafio aceito, glória a Deus, já temos um aqui, amém, eu acho que amém. A Edinalva falou glória a Deus, acredito que amém, eu também creio. Mas pode fazer isso. Eu fiz isso, eu faço isso. O Rabino, quando esteve aqui, o Mordecai, ele falava isso, ó, leia em voz alta o Salmo 91. É um salmo de proteção. No começo eu tive dificuldade, parece um secretismo. Meu amado, eu fico andando ali na Monte Hebron, tá? Eu não só caminhada, tá? Já não sei se você sabe, dá alguns passos ali agora que quando você tirou todas as cadeiras, e eu fico orando por vocês, eu fico declarando sobre a vida de vocês. Eu levanto um clamor para aqueles que ainda, né? Puxa vida, que nem um Calixto, né? Eu levanto um clamor para que Deus esteja trazendo a existência. Amém? Meu amado, Deus abençoe. Domingo que vem nós continuaremos no Salmo 91, versículo 3 e 4. Só falando uma coisa dentro, essa semana, mais uma nação árabe aceitou o acordo de paz. Eu vou esperar confirmar para falar para vocês. Ou seja, tem o Egito, a Jordânia, Emirados Árabes e essa quarta nação. Entendeu? As coisas estão se movimentando no Oriente Médio, sim.
Nós precisamos entender que em novembro está a eleição, tanto para um quanto para outro, entre Estados Unidos e Israel. Então há um mover de Deus aí. Eu só não falei para não ficar todo domingo falando sobre isso, mas eu vou citando essas informações fantásticas. Amém? Amado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Está selado tudo isso que nós falamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo.